Capítulo 5. Como pensar e sonhar criadoramente. Inicialmente, esclareçamos um erro muito comum sobre a interpretação do significado do pensamento criador. Por alguma razão ilógica, somente a ciência, a engenharia, a arte e a literatura são consideradas como atividades criadoras. A maioria das pessoas associa o pensamento criador com fatos como a descoberta da eletricidade, da vacina contra a poliomielite, a produção de uma novela ou o desenvolvimento da televisão em cores. Não há dúvida de que essas realizações são uma evidência do pensamento criador. Cada etapa vencida na conquista do espaço é, em todos os sentidos, o resultado do pensamento criador. No entanto, o pensamento criador não se limita a certas ocupações, nem está restrito às criaturas superinteligentes. Bem, então, que é o pensamento criador? Uma família de modestos recursos idealiza um plano para enviar o filho para uma importante universidade. Isso é pensar criadoramente. Uma família transforma o mais indesejável dos terrenos de uma rua no mais belo da vizinhança. Isso é pensar criadoramente. Um pastor desenvolve um plano que duplica a assistência às suas prédicas dominicais. Isso é pensar criadoramente. Imaginar um meio de simplificar um arquivo, de conquistar o cliente impossível, de manter as crianças construtivamente ocupadas, de fazer com que os empregados gostem realmente do trabalho que executam ou de prevenir uma certa disputa, tudo isso constitui exemplos práticos do pensamento criador de todos os dias. O pensamento criador nada mais é do que encontrar um método novo para melhorar qualquer coisa. As recompensas de todos os tipos de sucessos, sucesso no lar, no trabalho, na comunidade, dependem de como encontrar meios para tornar as coisas melhores. Vejamos agora o que podemos fazer para desenvolver e fortalecer nossa capacidade de pensar criadoramente. Primeiro, acreditar na possibilidade da realização. Eis uma verdade fundamental. Para fazermos algo, primeiro devemos acreditar que pode ser feito. O fato de se acreditar que alguma coisa pode ser feita põe a mente a trabalhar à procura de um meio de fazê-la. Para ilustrar esse ponto do pensamento criador nas sessões de treinamento, geralmente emprego esse exemplo. Pergunto ao grupo: quantos de vocês acham possível acabar com as prisões dentro de 30 anos? Invariavelmente, os alunos olham-se espantados, certos de que não ouviram direito ou que se trata de uma pilhéria. Por isso, após uma pausa, torno a fazer a pergunta: quantos de vocês acham possível acabar com as prisões dentro de 30 anos? Desde que se convencem de que não estou brincando, um deles bombardeia-me com algo assim: o senhor quer dizer que pretende pôr em liberdade todos os ladrões, assassinos e raptores? Será que não vê quais seriam os resultados? Nenhum de nós teria mais segurança. As prisões são necessárias. Então os outros interrompem-no. Se não houvesse prisões, não haveria mais ordem. Há muita gente que já nasce criminoso. O senhor já viu aquele crime no jornal de hoje? E o grupo continua a dar-me uma série de boas razões pelas quais devemos ter prisões. Um aluno chegou mesmo a sugerir que devíamos ter prisões a fim de que os policiais e os guardas tivessem um emprego. 10 minutos depois de permitir que o grupo prove porque não podemos deixar de ter prisões, falo-lhes: deixem-me dizer-lhes que essa questão de eliminar as prisões foi feita apenas para ilustrar um ponto. Cada um de vocês apresentou suas razões por que não podemos acabar com as prisões. Agora, façam-me um favor. Durante alguns minutos, tentem acreditar, mas acreditar mesmo, que podemos acabar com as prisões.
Aliando-se ao espírito da experiência, o grupo responde: muito bem, mas sob protesto. Então pergunto-lhes: admitindo que possamos eliminar as prisões, como o conseguiríamos? As sugestões vêm vindo aos poucos. Inicialmente, um pouco hesitante, alguém diz: bom, acho que o senhor poderia diminuir a criminalidade se estabelecesse mais centros juvenis. E não demora muito para que o grupo, que 10 minutos antes era completamente contrário à ideia, comece a trabalhar com real entusiasmo, trabalhando para eliminar a pobreza. O crime tem grande parte de suas raízes mergulhada na miséria. Realizando pesquisas para localizar os criminosos em potencial antes que cometam algum crime. Desenvolvendo processos cirúrgicos para curar alguns tipos de criminosos. Educando os sentenciados com métodos positivos de reforma. Essas constituem algumas amostras das 78 ideias específicas por mim, anotadas capazes de ajudar a conseguir o objetivo de se eliminarem as prisões. Quando se acredita, a mente procura meios de fazer. Essa experiência frisa apenas um ponto. Quando você crê que algo é impossível, sua mente põe-se a trabalhar para provar essa impossibilidade. Mas quando você acredita, mas acredita de verdade que alguma coisa pode ser feita, sua mente começa a trabalhar por você e o ajuda a encontrar meios de fazê-la. O fato de se acreditar que uma coisa pode ser feita prepara o caminho para soluções criadoras. Acreditar que ela não pode ser realizada é pensar destrutivamente. Isso se aplica a todas as situações, grandes ou pequenas. Os líderes políticos que não acreditam sinceramente na possibilidade de se estabelecer uma paz mundial falharão, porque suas mentes estarão fechadas aos métodos criadores para a manutenção dessa paz. Os economistas que acreditam na inevitabilidade das depressões financeiras não conseguirão planejar métodos criadores para combater as crises. Do mesmo modo, você pode encontrar meios de gostar de uma pessoa, se acreditar que isso é possível. Você pode encontrar soluções para os problemas pessoais, acreditando nessa possibilidade. Você pode achar um meio de comprar uma casa nova e maior, se acreditar capaz de fazê-lo. A crença liberta a força criadora. A descrença põe-lhe um freio. Acredite, e você começará a pensar construtivamente. Sua mente arranjará um meio, se você permitir que ela o faça. Há pouco mais de 2 anos, fui procurado por um jovem que me pediu para auxiliá-lo a encontrar um emprego de mais futuro. Trabalhava como empregado de uma companhia de entregas e achava que não progrediria. Conversamos sobre o seu passado e sobre o que desejava fazer. Depois de conhecer algo sobre sua vida, disse-lhe: admiro-o muito por querer subir e arranjar um emprego melhor e de mais responsabilidade. Mas hoje, para se começar no tipo de trabalho que você pretende, há necessidade de se ter o diploma de ginásio. Vejo que você não acabou o seu curso, por isso sugiro que o faça. Estudando durante o verão, poderá terminá-lo em 2 anos. Então, estou certo, encontrará o lugar que procura, na companhia para a qual deseja trabalhar. Bem sei que o curso ginasial ajudaria, respondeu ele, mas o caso é que eu não posso voltar para o colégio. Não pode? Por quê? Perguntei. Bem, por um lado, já tenho 24 anos, continuou ele, e acima de tudo, minha esposa e eu esperamos, dentro de poucos meses, nosso segundo filho, e mal podemos viver com o que ganho atualmente. Assim, pois, não teria tempo para estudar e trabalhar ao mesmo tempo. É apenas impossível. Eis tudo. Esse jovem convencera-se realmente de que era impossível terminar o seu curso. Falei-lhe: se você acha que é impossível concluir o curso, então é, mas, pelo mesmo motivo, se você acreditar que é possível voltar a estudar, surgirá uma solução. Agora veja o que eu gostaria que você fizesse.
Diga mentalmente que você vai voltar para o colégio. Deixe que esse pensamento domine o seu cérebro. Depois pense bastante como vai conseguir isso e, ao mesmo tempo, sustentar sua família. Volte dentro de algumas semanas e diga-me quais são suas ideias. Meu jovem amigo voltou 2 semanas após. Pensei um bocado sobre o que o senhor me disse e resolvi que devo voltar ao colégio. Não estudei ainda todo o problema, mas sei que encontrarei uma solução. E encontrou. Conseguiu obter uma bolsa fornecida por uma associação de comércio que lhe custeava os estudos, os livros e extraordinários. Arranjou um novo horário de trabalho para que pudesse assistir às aulas. Seu entusiasmo e a promessa de um futuro melhor tiveram todo o apoio da esposa. Juntos, criaram meios para aproveitarem melhor o tempo e o dinheiro. No mês passado, recebeu seu diploma num dia e no outro se empregou, trabalhando e treinando para gerente de uma grande corporação. Onde há vontade, há um meio. Acredite que pode ser feito. Isso é fundamental para o pensamento criador. Eis 2 sugestões para ajudá-lo a desenvolver a força criadora através da crença. 1. Elimine a palavra impossível, tanto do seu vocabulário mental como oral. Impossível é uma palavra de fracasso. Quando você pensa é impossível, aciona uma reação em cadeia de outros pensamentos para provar que está certo. 2. Pense em algo de especial que você tem desejado, mas que não conseguiu realizar. Faça agora uma lista das razões pelas quais você é capaz de realizá-lo. Muitos de nós destruímos nossos desejos simplesmente porque nos concentramos na impossibilidade de realizá-los, quando a única coisa digna da concentração mental é pensar neles como exequíveis. Li recentemente num jornal um artigo que dizia que a maioria dos estados possui municípios demais. O artigo mostrava que a maior parte dos limites fora estabelecida muitos anos antes de fabricado o primeiro automóvel e quando a charrete constituía o principal meio de transporte. Hoje, no entanto, com os rápidos automóveis e as boas estradas, não há razão para que não se reúnam 3 ou 4 municípios. Isso reduziria de muito a duplicação dos serviços, de modo que o contribuinte gastaria menos dinheiro e seria mais bem atendido. O autor declarava que julgava ter tido uma grande ideia, de modo que entrevistou ao acaso 30 pessoas, a fim de colher suas reações. O resultado foi o seguinte: nenhuma dessas pessoas achou que a ideia tivesse qualquer valor, mesmo que lhes possibilitasse um melhor governo local com menor dispêndio de dinheiro. Isto é um exemplo do que se chama pensamento tradicional. A mente do pensador tradicional está paralisada. Eis o seu raciocínio. Há 100 anos que tem sido assim. Portanto, deve ser bom e deve permanecer assim. Por que arriscar uma mudança? Em média, o povo encara sempre o progresso com receio. Muitas vozes protestaram contra o automóvel, sob a alegação de que era mais natural que andássemos a cavalo ou a pé. Muitos se horrorizaram com o avião. O homem não tinha o direito de penetrar no terreno reservado para os pássaros. Ainda existe uma porção de estacionários insistindo que o homem nada tem que ver no espaço. Recentemente, um dos mais destacados peritos em foguete deu uma resposta a este tipo de pensadores. Disse o Dr. von Braun: o homem pertence ao lugar para o qual deseja ir. Por volta de 1900, um diretor executivo descobriu um princípio científico para orientar as vendas que recebeu um bocado de publicidade e chegou mesmo a ser citado em vários livros. O princípio era esse: só há um método melhor para se vender um produto, encontrar a melhor maneira e jamais se desviar dela.
Felizmente para a companhia deste homem, veio uma nova direção que a salvou a tempo da ruína financeira. Confronte essa experiência com a filosofia de Crawford Ake Greenwald, presidente de uma das maiores organizações comerciais da nação. Numa palestra na Universidade de Colômbia, Mr. Greenwald disse: há muitas maneiras de realizar um bom trabalho, na verdade, tantas quantos são os homens encarregados de realizá-lo. Na verdade, não há um meio melhor de fazer coisa alguma. Não há melhor maneira de decorar um apartamento, uma paisagem ou um jardim, de efetuar uma venda, de educar uma criança ou de preparar um bife. Há tantas melhores maneiras quantas são as mentes criadoras. Nada cresce no gelo. Se deixarmos que a tradição congele nossas mentes, as ideias novas não poderão surgir. Faça esse teste de vez em quando. Proponha algumas das ideias abaixo a alguém e observe a sua reação. 1. O sistema postal, de há muito monopólio do governo, devia ser entregue à exploração privada. 2. As eleições presidenciais deviam ser realizadas cada 2 ou 6 anos, em vez de 4. 3. O horário de funcionamento das lojas comerciais devia ser de 13 às 20 horas, em vez de 9 às 17 horas e 30 minutos. 4. A idade para a aposentadoria deveria ser elevada para 70 anos. Não interessa saber se essas ideias são ou não práticas. O ponto importante é ver como alguém trata essas proposições. Se a pessoa rir ante a ideia e não lhe der a menor atenção, e é muito provável que 95% riam, há muita probabilidade de que ela sofra de paralisia tradicional. Mas aquela que entre 20 disser, aí está uma ideia interessante, fale mais a respeito, tem a mente voltada para a criação. O pensamento tradicional é o inimigo pessoal número 1 para a pessoa que está interessada num programa criador de sucesso pessoal. O pensamento tradicional congela sua mente, impede o seu progresso e o desenvolvimento de sua força criadora. Eis 3 maneiras de combatê-lo. 1. Torne-se receptivo às ideias. Receba-as com alegria. Destrua os pensamentos repulsores tais como: não adianta, não pode ser feito, é inútil e é absurdo. Um amigo meu, muito bem-sucedido, que ocupa uma posição importante numa companhia de seguros, disse-me: não pretendo ser o tipo mais esperto no negócio, mas acho que sou a melhor esponja da indústria de seguros. Resolvi absorver as boas ideias que puder. 2. Seja um indivíduo experiente. Acabe com a rotina. Procure novos restaurantes, novos livros, novos amigos, novos teatros. Siga um dia para o trabalho por um caminho diferente. Passe umas férias diferentes esse ano, faça algo de novo e diferente neste fim de semana. Se você trabalha em distribuição, interesse-se pela produção, contabilidade, finanças e outros elementos do negócio. Isso lhe dá alento e o prepara para maiores responsabilidades. 3. Seja progressista e não retrógrado. Não use o princípio de era assim que fazíamos quando eu trabalhava lá, vamos, pois empregar o mesmo processo aqui, mas sim o de como poderemos fazer melhor do que eu fazia quando trabalhava lá. Nada de pensamentos retrógrados, e sim progressistas. Porque você, quando era criança, se levantava às 5 horas da manhã para entregar jornais ou ordenhar as vacas, não significa que seja obrigatoriamente uma boa ideia exigir que seus filhos façam o mesmo. Imagine o que aconteceria à Ford Motor Company se a sua direção se permitisse raciocinar assim. Esse ano fabricamos a última palavra em automóveis. É impossível se fizer qualquer melhoramento para o futuro.
Vamos, portanto, extinguir todas as atividades de pesquisa e planejamento. Com essa atitude, até a gigantesca corporação Ford extinguir-se-ia rapidamente. Os indivíduos e os negócios prósperos vivem com essa pergunta: como poderei melhorar a qualidade do meu rendimento? Como poderei fazer melhor? A perfeição absoluta em todas as realizações humanas, desde a fabricação de foguetes até a educação dos filhos, é inatingível. Isso quer dizer que são infinitas as possibilidades dos melhoramentos. As pessoas bem-sucedidas sabem disso e estão sempre à procura de um modo melhor. A pessoa que alcança o sucesso não pergunta: poderei melhorar isso? Ela sabe que pode. Assim faz a pergunta da seguinte maneira: como poderei melhorar isso? Há poucos meses, um antigo aluno meu, metido no comércio há apenas 4 anos, abriu sua quarta loja de ferragens. Isso constituía um feito, considerando o pequeno capital inicial do jovem de apenas $3.500, a forte concorrência das outras lojas e o tempo relativamente curto em que ele se achava no ramo. Visitei sua nova loja logo depois de inaugurada, para dar-lhe os parabéns pelo grande progresso que ele fizera. Indiretamente perguntei-lhe como conseguira fazer prosperar tanto as outras 3 lojas e abrir uma quarta, quando para a maioria dos comerciantes era uma verdadeira luta manterem em boa situação um só estabelecimento. Naturalmente lutei muito, respondeu ele, mas o fato de levantar cedo e trabalhar até tarde não é responsável pelas 4 lojas. Muita gente no meu ramo de negócio trabalha duro. A coisa principal a que atribuo o meu sucesso é o programa semanal de melhoramento, por mim criado. Um programa de melhoramento semanal? Isso soa bem. Como funciona? Perguntei. E ele continuou: bem, na verdade nada tem de mais. É apenas um plano para ajudar-me a melhorar o negócio à medida que as semanas vão correndo. A fim de manter o pensamento sempre voltado para a frente, dividi meu negócio em 4 elementos: freguesia, empregados, mercadoria e promoção. Durante a semana, faço observações e anoto as ideias que possam concorrer para que eu melhore as transações. Depois, todas as segundas-feiras à noite, dedico 4 horas para rever as ideias que anotei e examinar como poderei usar as consistentes na melhoria do negócio. Neste período de 4 horas, obrigo-me a considerar com severidade o meu trabalho. Não desejo simplesmente que um maior número de fregueses comprem na minha loja. Em vez disso, pergunto-me: que poderei fazer para atrair mais fregueses? Como poderei criar uma freguesia leal e regular? E ele continuou a descrever uma série de pequenas inovações que tornaram as suas 3 primeiras lojas tão prósperas. Coisas como o arranjo das mercadorias nas vitrinas, sua técnica de sugestão de vendas, que fez com que 2 de cada 3 fregueses que entravam na loja comprassem o que não haviam pretendido. O plano de crediário por ele criado quando muitos de seus fregueses ficaram sem trabalho devido a uma greve, o concurso feito numa época de depressão e que fez subir as vendas. Eu me pergunto: que posso fazer para aumentar as minhas ofertas? E arranjo ideias. Deixe-me contar-lhe apenas um caso. Há 4 semanas ocorreu-me que eu devia fazer algo para atrair mais garotos. Raciocinei que, vindo eles, em maior número, os pais também acabariam por vir. Fiquei pensando nisso até que surgiu uma ideia: colocar uma série de brinquedos de papelão para armar para crianças de 4 a 8 anos de idade. Foi um sucesso. Os brinquedos ocupam pouco espaço e me dão um belo lucro. O mais importante, porém, é que os brinquedos aumentaram a frequência da loja. Acredite, o meu plano de melhoramento semanal funciona admiravelmente, continuou ele. Basta que eu me pergunte conscienciosamente: como posso melhorar o negócio, que as respostas vêm surgindo.
É rara a noite de segunda-feira em que eu não encontre um plano ou técnica para aumentar os lucros e diminuir as perdas. E aprendi também uma coisa para prosperar no comércio, uma coisa que, acredito, as pessoas que se metem nele deviam saber. Que é? Perguntei. Apenas isso. O mais importante não é o que se sabe quando se começa, mas sim o que se aprende e se põe em prática, depois que as portas estão abertas. O verdadeiro sucesso procura as pessoas que estão continuamente buscando mais altos padrões para si e para os outros, pesquisando métodos com que aumentar a eficiência para produzir mais a um menor custo, para realizar mais com menos esforço. O cume do sucesso está reservado para os indivíduos do tipo eu posso fazer isso melhor. A General Electric usa a seguinte divisa: o progresso é o mais importante de nossos produtos. Por que não fazer também do progresso o seu produto mais importante? A filosofia do eu posso fazer melhor realiza milagres. Quando você se pergunta como posso fazer isso melhor, sua força criadora é acionada e as maneiras de realizar melhor as coisas se vão sugerindo por si mesmas. Eis um exercício diário que o ajudará a descobrir e desenvolver a forçada atitude do eu posso fazer melhor. Diariamente, antes de começar a trabalhar, dedique 10 minutos pensando: como poderei trabalhar melhor hoje? Faça perguntas assim: que poderei fazer hoje para encorajar meus empregados? Que favores especiais poderei fazer aos meus fregueses? Como poderei aumentar a minha eficiência pessoal? O exercício é simples, mas funciona. Experimente e encontrará ilimitados métodos criadores para obter um maior sucesso. Quase todas as vezes que eu e minha mulher nos encontrávamos com um certo casal, a conversa girava em torno das viúvas que trabalham. A senhora Esser havia trabalhado muitos anos antes de se casar e o tinha feito com real satisfação. Agora, contudo, dizia ela, tenho 2 garotos na escola, um lar para cuidar e comida para fazer. Não tenho mais tempo para nada. Então, numa noite de domingo, o Sr. S., a esposa e os filhos foram vítimas de um acidente de automóvel. A Sra. S. e os filhos pouco sofreram, mas o Sr. S. ficou permanentemente inválido. E a Sra. S. não teve outra escolha senão trabalhar de novo. Meses depois do acidente, quando a encontramos, ficamos espantados de ver como havia se ajustado às suas novas responsabilidades. Sabe, dizia ela, há 6 meses eu jamais pensava que pudesse cuidar da casa e trabalhar o dia todo. Mas, depois do acidente, comecei a imaginar um meio de arranjar tempo. Creiam que a minha eficiência subiu 100%. Descobri que eu fazia uma porção de coisas desnecessárias e também que as crianças podiam e queriam ajudar. E descobri uma dezena de meios para economizar o tempo. Menos idas às lojas, menos TV, menos telefonemas, menos uma porção de coisas que roubam o tempo. Essa experiência nos ensina uma lição. A capacidade é um estado de espírito. Podemos realizar tanto quanto pensamos. Quando você crê realmente que pode fazer mais, sua mente pensa criadoramente e lhe mostra o caminho a seguir. Um jovem diretor de banco relatou-me a seguinte experiência pessoal sobre a capacidade de trabalho. Um dos outros diretores do nosso banco deixou-nos quase subitamente. Isso pôs o nosso departamento em polvorosa. O camarada que nos deixava encarregado de uma importante tarefa que não podia ser anulada ou adiada. Um dia depois de ele sair, fui chamado pelo vice-presidente encarregado do nosso departamento. Informou-me que já havia falado pessoalmente com os outros 2 do meu grupo, perguntando-lhes se podiam repartir o trabalho do que havia saído,
até que se arranjasse um substituto. Nenhum deles recusou abertamente, disse o vice-presidente, mas fizeram sentir que estavam até o pescoço com serviço e urgente. Será que você poderia se encarregar temporariamente desta sobrecarga? Durante toda a minha carreira, aprendi que jamais compensa desprezar-se o que parece ser uma oportunidade. Por isso, concordei e prometi fazer o melhor possível para tratar da tarefa extra, bem como do meu próprio trabalho. O vice-presidente ficou muito satisfeito. Saí do seu gabinete sabendo que havia assumido uma pesada responsabilidade. Eu me achava tão ocupado quanto os dois outros diretores do meu departamento e que haviam se encolhido, mas estava decidido a achar um meio de executar os dois trabalhos. Naquela tarde, depois do serviço, quando os escritórios já estavam fechados, pus-me a imaginar de que modo poderia aumentar a minha eficiência pessoal. Tomei de um lápis e pus-me a anotar todas as ideias que me vinham à cabeça. E sabe que algumas foram muito boas? Por exemplo, fazer com que minha secretária se encarregasse de todas as chamadas telefônicas de rotina durante uma certa hora de cada dia, fazendo as ligações necessárias em outra hora, reduzindo os meus períodos habituais de conferências de 15 para 10 minutos, ditando tudo o que tinha a ditar apenas uma vez por dia. Descobri também que minha secretária podia encarregar-se, e estava mesmo impaciente por fazê-lo, de uma porção de pequenos detalhes que só serviam para roubar-me tempo. Há 2 anos que eu realizava aquele serviço e, francamente, fiquei admirado de ver quanto de ineficiência eu havia permitido que se infiltrasse nele. Uma semana depois, estava ditando 2 vezes mais cartas, atendendo 50% mais de telefonemas e mais da metade das reuniões, sem esforço algum. Mais 2 semanas se passaram. O vice-presidente me procurou para cumprimentar-me pelo belo trabalho que eu estava realizando. Disse que já havia procurado uma porção de pessoas dentro e fora do banco, mas que não havia encontrado o homem indicado para o lugar vago. Confessou então que já havia resolvido com a comissão executiva e que ela o tinha autorizado a reunir os 2 serviços e colocá-los a meu cargo, dando-me um substancial aumento de salário. Provei a mim mesmo que posso fazer tanto quanto penso que posso. A capacidade é, de fato, um estado de espírito. Cada dia que passa, parece que isso mais se afirma no veloz mundo dos negócios. O chefe chama um empregado e explica-lhe que é preciso realizar um trabalho especial, dizendo: sei que o senhor já está muito atarefado, mas não poderia encarregar-se disso? Geralmente o empregado replica: lamento muito, mas estou sobrecarregado. Gostaria muito, mas agora tenho trabalho demais. Nessas circunstâncias, o chefe nada pode fazer contra o empregado, porque se trata, por assim dizer, de um serviço extraordinário. Mas o serviço tem que ser feito e ele continua procurando até encontrar um empregado que está tão ocupado como os outros, mas que se julga capaz de fazer um pouco mais. E esse é o camarada que vai ser impulsionado para a frente. Nos negócios, no lar, na comunidade, a combinação do sucesso consiste em fazer melhor o que você faz, melhorar a qualidade de sua produção e fazer mais do que você faz, aumentar a quantidade da sua produção. Convenceu-se de que compensa fazer mais e melhor? Então experimente esse método de 2 tempos. 1. Aceite ansiosamente a oportunidade para fazer mais. Se solicitado para assumir uma nova responsabilidade, constitui um elogio. Aceitando maior responsabilidade no serviço, você se projeta e mostra que vale mais. Quando seus vizinhos lhe pedirem para representá-los numa cerimônia cívica, aceite. Isso o ajudará a tornar-se um líder na comunidade. 2. Depois concentre-se no como poderei fazer mais. Surgirão respostas criadoras.
Algumas delas poderão ser um melhor planejamento e organização do seu trabalho atual ou inteligentes reduções nas suas atividades rotineiras, ou possivelmente a eliminação das que não são essenciais. Mas, permita-me repetir, aparecerá a solução que lhe indicará como fazer mais. Como política pessoal, adotei completamente esse princípio. Se você deseja que uma coisa seja feita, entregue-a a um homem ocupado. Recuso-me a trabalhar em projetos importantes com pessoas que têm muito tempo livre. Uma dolorosa e custosa experiência ensinaram-me que o camarada que dispõe de muito tempo é um sócio ineficiente para o trabalho. Todas as pessoas prósperas e competentes que eu conheço são ocupadas. Quando inicio alguma coisa, algum projeto com elas, sei que será satisfatoriamente terminado. Dezenas de situações ensinaram-me que posso confiar num homem atarefado. Mas muitas vezes fiquei desapontado ao trabalhar com gente que dispõe de todo o tempo. A diretoria de uma organização progressista está sempre inquirindo: que podemos fazer para expandir nossa produção? Por que você não há de se perguntar o mesmo? Que poderei fazer para expandir a minha produção? Sua mente lhe mostrará criadoramente como você o conseguirá. Entrevistando centenas de pessoas de todos os níveis, fiz essa descoberta. Quanto maior o indivíduo, mais aptidão possui para fazer com que você fale. Quando menor, mais capacidade para lhe pregar sermões. Os grandes monopolizam a arte de ouvir, os pequenos monopolizam a arte de falar. Repare também isso. Os maiores líderes, em todas as situações da vida, passam mais tempo pedindo do que dando conselhos. Antes de tomar uma decisão, um homem importante pergunta: que acha disso? Que aconselha você? Que faria você nessa situação? Que tal lhe parece isso? Isso deve ser encarado assim. Um líder é uma máquina humana que fabrica decisões. E para a fabricação de qualquer coisa, você tem de dispor de matéria-prima. Para alcançar as decisões criadoras, as matérias-primas são as ideias e as sugestões dos outros. Claro que você não deve esperar que os outros lhe forneçam as decisões já prontas. Não é essa a principal razão para que se pergunte e se escute. As ideias dos outros ajudam a fazer cintilar a sua, de modo que a sua mente se torne mais criadora. Recentemente tomei parte como instrutor de equipe num seminário sobre direção executiva. O seminário constava de 12 sessões. Um dos pontos culminantes das reuniões era a discussão feita durante 15 minutos por um dos diretores sobre o tópico Como resolvi o problema mais urgente da minha direção. Na nona sessão, o diretor, a quem cabia a vez de falar, vice-presidente de uma grande companhia de laticínios, agiu de modo diferente. Em vez de contar como havia resolvido o seu problema, anunciou que o seu tema seria: preciso que me ajudem a resolver o problema mais urgente de minha direção. Rapidamente esboçou a sua dificuldade e pediu ao grupo que lhe desse ideias para solucioná-la. E, para nada perder, registrou todas as ideias apontadas, com o auxílio de uma estenógrafa que anotou tudo o que foi dito. Mais tarde cumprimentei-o pela maneira original com que havia abordado a questão. Seu comentário foi o seguinte: neste grupo há homens muito argutos. Imaginei que poderia colher algumas ideias. Há uma grande possibilidade que alguém tenha dito durante a sessão algo que me sirva como a chave de que necessito para resolver o meu problema. Repare, esse diretor apresentou o seu problema e depois ouviu. Assim fazendo, conseguiu um pouco de matéria-prima para fabricar as decisões e, como benefício complementar, os outros diretores presentes apreciaram o debate porque tiveram oportunidade de participar dele.
As empresas prósperas investem grandes somas na pesquisa sobre os consumidores. Solicitam a opinião do público sobre o gosto, qualidade, tamanho e aparência de um produto. A escolha do público fornece ideias definidas para tornar o produto mais vendável. Além disso, sugere ao fabricante qual a mensagem que deve dirigir aos consumidores nos anúncios do seu produto. O processo para fabricar produtos de sucesso consiste em colher o máximo de impressões que você puder, auscultar o público que o há de comprar e depois planejá-lo e fazer a sua promoção de modo a agradar a esse público. Notei recentemente no escritório um cartaz que rezava: para vender a John Brown o que John Brown compra, é preciso ver as coisas através dos olhos de John Brown. E a maneira de saber como John Brown vê é ouvir o que John Brown tem a dizer. Seus ouvidos são suas válvulas de entrada. Alimentam sua mente com a matéria-prima capaz de ser convertida em força criadora. Nada aprendemos quando falamos, mas não há limite para o que podemos aprender quando perguntamos e ouvimos. Experimente esse programa de 3 etapas para fortalecer sua capacidade criadora perguntando e ouvindo. 1. Incite os outros a falar. Nas conversações pessoais ou em reuniões de grupos, estimule as pessoas dizendo: conte-me da experiência que tem sobre tal assunto. Ou, que acha que eu devia ter feito? Qual o ponto que você julga mais importante? Faça com que os outros falem e você obterá uma dupla vitória. Sua mente se embebe de matéria-prima que você poderá utilizar para produzir um pensamento criador e você ganha amigos. Não há melhor maneira de fazer com que os outros gostem de nós do que obrigá-los a falar para nós. 2. Exponha os seus próprios pontos de vista sob a forma de perguntas. Deixe que os outros o ajudem a modelar suas próprias ideias. Use o método do "que é que você pensa disso?". Não seja dogmático. Não apresente uma ideia nova como se estivesse gravada numa tabuleta de ouro. Realize primeiro uma pesquisa informal. Observe a reação de seus companheiros. Se você proceder assim, tudo indica que você acabará tendo uma ideia melhor. 3. Concentre-se no que seu interlocutor lhe diz. Ouvir é mais do que ficar apenas de boca fechada. Ouvir significa permitir que o que está sendo dito penetre sua mente. Muitas pessoas fingem escutar quando, na verdade, nada estão ouvindo. Estão apenas aguardando que a outra pare um pouco para continuarem a falar. Concentre-se no que os outros falam e avalie o que dizem. Assim é que você colhe alimento para a mente. Cada vez mais, as principais universidades oferecem cursos avançados de treinamento de direção para chefes e diretores executivos de empresas. De acordo com os patrocinadores, o grande benefício desses cursos não é dar aos diretores fórmulas pré-fabricadas que possam ser utilizadas na direção mais eficiente de seus negócios. Mais que isso, eles beneficiam-se da oportunidade de trocar e discutir novas ideias. Muitos desses cursos exigem que os diretores residam e durmam nos colégios, estimulando assim os grandes debates. Numa palavra, o maior benefício provém dos estímulos recebidos. Há um ano presidi 2 sessões de um curso de orientação de vendas com a duração de uma semana e realizado em Atlanta, sob o patrocínio da National Sales Executives Inc., Corporação Nacional de Diretores de Vendas. Semanas depois me encontrei com um amigo, vendedor, que trabalhava para um dos diretores de vendas que havia feito o curso. Não há dúvida que a sua turma lá do curso sugeriu ao meu gerente de vendas uma porção de coisas para dirigir muito melhor a nossa companhia, disse o rapaz. Curioso, perguntei-lhe
quais as modificações que ele havia notado. E ele desenrolou uma série de coisas, tais como revisão no plano de compensação, reuniões 2 vezes por mês, em vez de uma, novos impressos e formulários, revisão no terreno de vendas, não apenas no que havia sido especificamente recomendado durante o curso de treinamento. O gerente de vendas não ganhou apenas um punhado de técnicas enlatadas. Ao contrário, obteve coisa muito mais valiosa: o estímulo para criar ideias diretamente benéficas à sua própria organização. Um jovem guarda-livros de um fabricante de tintas contou-me uma feliz aventura que lhe sucedeu, nascida de ideias alheias. Jamais tive senão um interesse casual em terras, disse-me ele. Há vários anos que sou um guarda-livros profissional e jamais me afastei da minha profissão. Um dia, um corretor meu amigo convidou-me para participar do almoço de um grupo de corretores da cidade. O orador do dia era um velho que havia visto a cidade crescer. Sua palestra versou sobre os próximos 20 anos. Predisse que a área urbana continuaria a crescer até invadir as zonas agrícolas circunvizinhas. Predisse também que o que denominava de fazendolas para cavalheiros, do tamanho de 2 a 5 acres, grandes bastante para que o homem de negócios ou o profissional possuísse uma piscina, cavalos, jardins e outros passatempos que requerem espaço. Teria uma procura que bateria todos os recordes. A palestra desse homem estimulou-me de verdade. O que ele descrevia era exatamente que eu desejava. Nos dias que se seguiram, perguntei a vários amigos que pensavam eles da ideia de se possuir um sítio de 5 acres de área. Todos responderam que adorariam possuir um. Continuei a pensar sobre o caso e pus-me a imaginar como poderia transformar a ideia em algo lucrativo. Depois, um dia, quando dirigia o meu carro para o trabalho, veio-me não sei de onde a resposta que eu aguardava. Por que não comprar uma fazenda e dividi-la em lotes? Imaginei que a terra loteada valeria mais do que inteira. A 35 quilômetros do centro da cidade, encontrei uma fazenda abandonada que estava à venda por $8.500. Comprei-a, pagando 1/3 à vista e realizando uma hipoteca com o proprietário. Em seguida, plantei pinheiros onde não havia árvores. Isso porque um corretor de terras que conhece muito bem o assunto me disse: hoje em dia, todo o mundo quer árvores, uma porção de árvores. Eu desejava que os meus compradores em perspectiva vissem que, dentro de poucos anos, nuas terras estariam cobertas de belos pinheiros. Depois arranjei um agrimensor para dividir os 50 acres em 10. Fiquei então preparado para iniciar as vendas. Obtive o endereço de vários diretores jovens da cidade e iniciei uma campanha de promoção pelo correio em pequena escala. Mostrei-lhes que por apenas $3.000, preço de um pequeno lote urbano, eles poderiam comprar um sítio. Descrevi também o quanto havia ali em potencial para recreação e vida saudável. No espaço de 6 semanas, trabalhando apenas às noites e nos fins de semana, vendi todos os 10 lotes. Rendimento bruto, $30.000. Despesas totais, incluindo o preço da fazenda, anúncios, loteamento e processamentos legais, $10.400. Lucro, $19.600. Obtive um belo lucro porque me deixei influenciar pelas ideias de um indivíduo inteligente. Se eu não tivesse aceitado o convite para comparecer ao almoço de um grupo de gente completamente estranha aos meus interesses profissionais, jamais meu cérebro teria elaborado esse plano que me deu um lucro tão grande. Há muitas maneiras de obter estímulo mental,
mas aqui estão duas que você pode incorporar ao padrão de sua vida. Primeira, junte-se regularmente a pelo menos um grupo profissional que lhe estimule na sua própria área ocupacional. Ombreie-se e pense com outras pessoas orientadas para o sucesso. Quantas vezes eu ouço alguém dizer: esta tarde apanhei uma grande ideia na reunião de. Ou, durante a reunião de ontem, comecei a pensar. Lembre-se que um cérebro que só se alimenta de si fica logo subnutrido, enfraquecido e incapaz de pensar criadora e progressivamente. O estímulo dado pelos outros é um excelente alimento mental. Segunda, junte-se a pelo menos um grupo estranho aos seus interesses ocupacionais. A associação com pessoas que têm interesses completamente diversos aos seus amplia sua maneira de pensar e faz com que você vislumbre um quadro muito maior. Você se surpreenderá de ver como o trato regular com gente estranha à sua profissão lhe estimulará os pensamentos para o seu próprio trabalhar. Anualmente, um carvalho produz bolotas suficientes para povoar uma floresta de bom tamanho. No entanto, desses alqueires de sementes, talvez apenas uma ou duas darão nascimento a uma árvore. Os esquilos destroem a maior parte delas, e o solo duro debaixo das árvores não dão muitas oportunidades para que as restantes sementes desabrochem. O mesmo se dá com as ideias. Muito poucas dão frutos. As ideias são altamente perecíveis. Se não estivermos em guarda, os esquilos, as pessoas que pensam negativamente, destruirão a maioria delas. As ideias exigem um tratamento especial desde o momento em que nascem até se transformarem em métodos práticos para tornar as coisas melhores. Use esses 3 processos para dominar e desenvolver suas ideias. 1. Não permita que as ideias fujam. Escreva-as. Todos os dias nascem punhados de boas ideias que morrem rapidamente porque deixaram de ser registradas no papel. A memória é um escravo muito fraco quando se trata de preservar e nutrir ideias novas. Leve sempre consigo um caderninho de notas ou cartões. Quando tiver uma ideia, escreva-a imediatamente. Um amigo meu, que viaja muito, tem sempre consigo um caderninho onde anota as ideias no justo momento em que lhe ocorrem. As pessoas que possuem mentes criadoras e férteis sabem que uma boa ideia pode surgir a qualquer momento e em qualquer lugar. Não deixe que as ideias lhe fujam, senão você destruirá os frutos do seu pensamento. Cerque-as. 2. Reveja suas ideias. Arquive-as num arquivo ativo. O arquivo pode ser um armário ou a gaveta de uma secretária, mas até uma caixa de sapatos serve. O principal, porém, é fazer o arquivo e examinar regularmente seu estoque de ideias. Ao examiná-las, é possível que algumas, por muito boas razões, não tenham valor algum. Livre-se delas. Guarde, contudo, as que apresentaram alguma promessa, por menor que seja. 3. Cultive e adube a sua ideia. Depois, a faça crescer. Pense nela. Junte-a a outras que lhe sejam relacionadas. Leia tudo o que você achar e que se relacione, de qualquer modo, com a sua ideia. Em seguida, quando estiver madura, faça-a trabalhar para si, para o seu emprego, para o seu futuro. Quando um arquiteto idealiza um novo prédio, faz um desenho preliminar. Quando um publicitário de espírito criador tem uma ideia para um novo anúncio na TV, é exposta na forma de uma historieta, com uma série de desenhos que mostrarão como ficará depois de executada. Os escritores fazem, inicialmente, um esboço com suas ideias. Anote isso. Modele a ideia no papel. Há 2 excelentes razões para tal. Quando a ideia toma uma forma tangível, você pode, literalmente, olhar para ela, ver as falhas
e o que precisa ser corrigido. Depois, também, as ideias têm de ser vendidas a alguém, aos clientes, aos empregados, aos chefes, aos amigos, aos companheiros de clube, aos investidores. Alguém deve comprar a ideia, do contrário, ela não tem valor algum. Uma vez, fui procurado por 2 corretores de seguros de vida, ambos prometeram voltar com um plano das alterações necessárias. O primeiro corretor fez-me uma apresentação estritamente oral. Mostrou-me em palavras aquilo de que eu necessitava. No entanto, em pouco tempo eu estava todo confuso. Ele falou-me de taxas, opções, segurança social e de todos os detalhes técnicos de um programa de seguros. Francamente, ele me perdeu e tive de dizer não. O segundo usou de um método diferente, esquematizou todas as sugestões, colocou todos os detalhes na forma de diagramas. Entendi a proposta de modo fácil e rápido, porque literalmente pude vê-la. Conseguiu convencer-me. Coloque suas ideias de tal forma que sejam vendáveis. Uma ideia apresentada por escrito ou na forma de figura ou diagrama tem muitas vezes mais o poder de ser vendida do que outra oferecida apenas oralmente. Resumindo, empregue essas ferramentas e pense criadoramente. 1. Creia na possibilidade de fazer. Quando você acreditar que algo pode ser feito, sua mente encontrará os meios para fazê-lo. Acreditar numa solução é preparar o caminho para ela. Elimine os termos e locuções tais como impossível, não funciona, não adianta do seu vocabulário mental e oral. 2. Não permita que a tradição paralise sua mente. Seja receptivo às novas ideias. Experimente. Tente novos métodos. Seja progressista em tudo o que fizer. 3. Todo o dia, pergunte-se a si mesmo: como poderei fazer isso melhor? Não há limites para o autoaperfeiçoamento. Quando você se perguntar: como poderei fazer isso melhor? Aparecerá uma porção de respostas apreciáveis. Experimente e veja. 4. Pergunte-se: como poderei fazer mais? A capacidade é um estado de espírito. Quando você se faz essa pergunta, sua mente põe-se a trabalhar para encontrar um meio inteligente. Nos negócios, a combinação do sucesso é fazer melhor o que você faz, melhore a qualidade da sua produção e fazer mais do que você faz, aumenta a quantidade de sua produção. 5. Pratique a arte de perguntar e de ouvir. Pergunte e escute que você obterá matéria-prima para fabricar boas decisões. Lembre-se, os grandes monopolizam a arte de ouvir, os mesquinhos a de falar. 6. Amplie o seu pensamento. Estimule-o. Associe-se com quem o ajuda a pensar em novas ideias, novos meios de realizar as coisas. Misture-se com gente de interesses ocupacionais e sociais diversos dos seus. E óbvio que o procedimento humano é, muitas vezes, desconcertante. Você já pensou por que razão um caixeiro recebe um freguês com um "em que posso servi-lo, senhor?", ao mesmo tempo em que ignora virtualmente um outro? E por que um homem abre uma porta e cede a passagem para uma mulher e não para outra? Ou porque um empregado cumpre conformadamente as instruções de um superior, enquanto resmunga para seguir as ordens que outro lhe dá? Ou porque prestamos mais atenção ao que uma pessoa diz do que ao que outra fala? Olhe à sua volta e observe que alguns indivíduos são tratados por "Alô, Mac", "Alô, Buddy", enquanto que outros recebem um sincero e importante "Sim, senhor". Observe e veja que enquanto certas pessoas impõem confiança, lealdade e admiração, outras não. Aprofunde a sua observação e verifique que os que impõem mais respeito são também os mais bem-sucedidos. Como se explica isso? Podemos resumir numa palavra: pensamento. O pensamento é que faz isso. Os outros nos veem como nós nos vemos. Recebemos o tipo de tratamento que pensamos merecer.
O pensamento é que faz isso. O camarada que julga ser inferior será inferior, sejam quais forem as suas reais qualidades. Isso porque o pensamento é que regula as ações. Se um homem se sente inferior, age como tal, e não há nada que faça permanecer oculto por muito tempo esse sentimento básico. A pessoa que não se sente importante não o é. Por outro lado, a pessoa que se sente igual ao que se espera que seja, é. Para sermos importantes, devemos pensar que o somos, pensar de verdade. Então os outros pensarão também. Eis novamente a lógica. A maneira pela qual você pensa determina a maneira pela qual você age. E, por sua vez, a maneira por que você age determina a maneira pela qual os outros reagem em relação a você. Como as outras fases do seu programa pessoal de sucesso, é muito simples granjear o respeito alheio. Para ser respeitado pelos outros, você deve, em primeiro lugar, pensar que merece ser respeitado. E quanto mais respeito você tiver por si mesmo, mais respeito os outros terão por você. Experimente essa regra. Você tem muito respeito pelo camarada que se acha no caminho do desvio? Claro que não. Por quê? Porque o pobre coitado não tem respeito por ele mesmo. Está se deixando minar pela falta de respeito próprio. O respeito próprio evidencia-se em tudo o que fazemos. Focalizemos agora nossa atenção em algumas das maneiras específicas pelas quais podemos aumentar o respeito próprio e, portanto, granjear mais respeito dos outros. Pareça importante. Isso o ajudará a pensar de maneira importante. Regra: lembre-se de que sua aparência fala. Certifique-se de que ela diz coisas positivas a seu respeito. Nunca saia de casa sem ter a certeza de que você parece o tipo de pessoa que deseja ser. Um dos mais honestos anúncios já aparecidos na imprensa é o Vista-se Corretamente. Você não pode deixar de fazê-lo, máxima patrocinada pelo American Institute of Men's and Boys, WARE, Instituto Americano de Artigos para Homens e Rapazes. Essa máxima merece ser emoldurada e pendurada em todos os escritórios, salas de repouso, dormitórios, gabinetes e salas de aulas na América. Num anúncio, um policial fala e diz: geralmente aponta-se um garoto como sem educação pela sua aparência. Sem dúvida é uma injustiça, mas é um fato. Hoje, julga-se um jovem pela sua aparência. E uma vez assim considerado, é muito difícil mudar a nossa opinião sobre ele e a nossa atitude para com ele. Observe seu filho. Veja-o através dos olhos dos seus professores e dos vizinhos. Será que a maneira pela qual ele se veste lhes dá uma impressão errada? Você está certo de que a aparência dele é correta, de que ele está vestido corretamente para ir aonde quer que seja. É claro que esse anúncio refere-se principalmente às crianças, mas pode muito bem ser aplicado aos adultos. Na frase começada por veja-o, substitua o por se, professores por superiores e vizinhos por companheiros, e releia-a. Veja-se através dos olhos dos seus superiores e companheiros. Custa tão pouco ser limpo. Tome a máxima ao pé da letra. Interprete-a como querendo dizer: compensa sempre vestir corretamente. Lembre-se, pareça importante porque isso o ajuda a pensar de maneira importante. Use a roupa como ferramenta para elevar o seu espírito e adquirir confiança. Um velho professor de psicologia que tive costumava dar o seguinte conselho aos alunos que se preparavam para os exames finais: vistam-se para esse importante exame, ponham uma gravata nova, apresentem-se com o temo bem passado, engraxem os sapatos, pareçam corretos, porque isso os ajudará a pensar corretamente. O professor conhecia psicologia. Não se iluda. O seu exterior físico afeta o seu interior mental. A sua aparência externa afeta a maneira pela qual você pensa e se sente internamente.
Segundo me disseram, todos os garotos atravessam aquilo que poderíamos chamar de a fase do chapéu, isto é, usam chapéus que o identifiquem com a pessoa ou personalidade que desejariam ser. Lembro-me sempre de um incidente deste tipo ocorrido com meu próprio filho Dave. Um dia decidiu definitivamente que seria o Bat Masterson, mas não tinha o chapéu do Bat Masterson. Procurei persuadi-lo a usar um outro chapéu, mas ele protestou. Mas papai, eu não posso pensar como o Bat Masterson se não tiver um chapéu como o dele. Acabei rendendo-me e comprei-lhe o chapéu de que ele precisava. Claro que, tendo o chapéu, ele era o Bat Masterson. Relembro sempre o incidente porque demonstra bastante bem o efeito da aparência sobre o pensamento. Qualquer um que já tenha servido o exército sabe que o soldado sente e pensa como soldado quando está de uniforme. Uma mulher sente mais a emoção de uma festa quando está vestida de maneira apropriada para a festa. Pelo mesmo simbolismo, um diretor sente-se mais como diretor quando está vestido como tal. Um vendedor assim se expressou a esse respeito. Não posso sentir-me venturoso, e tenho de estar, se pretendo realizar grandes vendas, a menos que saiba que o pareço ser. Se sua aparência fala a você, fala também aos outros. Ajuda a determinar o que os outros pensam de você. Teoricamente, é agradável ouvir dizer que o povo deveria olhar para a inteligência, e não para as roupas de um homem. Mas não se iluda, o povo o julga por sua aparência. Nela se baseia a primeira avaliação dos outros, e as primeiras impressões são as que ficam, independentemente do tempo necessário para que se formem. Um dia, num supermercado, notei umas uvas que custavam 30 cents o quilo. Num outro balcão estavam outras uvas, aparentemente iguais às primeiras, apenas dentro de saquinhos de plástico e com o preço de 35 cents. Perguntei ao rapaz que estava junto à balança qual era a diferença entre as uvas que custavam 30 cents o quilo e as que custavam 35. A diferença, respondeu ele, está no saco de plástico, assim elas ficam mais bonitas. Pense no exemplo das uvas, na próxima vez que você tiver de oferecer seus serviços. Bem embalado, você tem uma oportunidade melhor para obter um preço mais alto. Questão é essa: quanto melhor for a sua embalagem, maior será a aceitação do público. Observe manhã mesmo a quem é que se devota mais respeito e gentilezas no restaurante, nos ônibus, nos lugares muito cheios, nas lojas e no trabalho. O povo olha para uma outra pessoa, faz um julgamento rápido e muitas vezes inconsciente e trata-se conforme o resultado desse julgamento. Para com umas pessoas, assumimos a atitude de alô, Mac, enquanto que para outros usamos o tratamento de sim, senhor. Definitivamente, a aparência de uma pessoa fala. A aparência da que está bem vestida diz coisas positivas. Diz aos outros: eis umas pessoas importantes, inteligentes, prósperas e dignas de confiança. Pode-se admirá-la e confiar nela. Ela se respeita e eu a respeito. O aspecto relaxado, maltrapilho, diz coisas negativas sobre o indivíduo. Por exemplo, eis um camarada que não vai nada bem. É descuidado, ineficiente e sem importância. É apenas mais uma criatura. Não merece uma consideração especial. Está habituado a ser levado pelos outros. Quando, nos programas de treinamento, acentuo o princípio de respeite a sua aparência, quase sempre me perguntam: muito bem, estou convencido, mas como é que o senhor acha que vou conseguir o tipo de vestuário que me fará sentir correto e notado pelos outros? Muita gente fica atrapalhada com essa pergunta. Durante muito tempo me aborreci com ela. No entanto, a resposta é realmente muito simples. Pague 2 vezes mais e compre 2 vezes menos,
Meta essa máxima na cabeça e depois ponha-a em prática. Aplique-a aos chapéus, ternos, sapatos, meias, casacos e tudo o mais que você usa. No que respeita à aparência, a qualidade é muito mais importante que a quantidade. Quando você puser em prática esse princípio, verificará que tanto o respeito dos outros como o seu por você mesmo subirão tremendamente. E verá que, na verdade, estará economizando dinheiro quando paga 2 vezes mais e compra 2 vezes menos. Por quê? 1. Suas roupas durarão 2 vezes mais, porque são 2 vezes melhores e denunciarão qualidade, durem o tempo que durarem. 2. O que você tiver comprado permanecerá na moda por mais tempo, pois isso é próprio das roupas de melhor qualidade. 3. Você será mais bem aconselhado. Os comerciantes que vendem ternos de US$ 100 têm geralmente muito mais interesse em ajudá-lo a encontrar a roupa que lhe serve do que os que vendem os de US$ 50. Não se esqueça, sua aparência fala para você e para os outros. Obrigada por ouvir até o final. E se você gostou do conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos.